Pessoal, boa noite para todo mundo. Quarta aulinha nossa de Direito Tributário. Sempre lembrando o que a gente fez na aula anterior, né? Na aula anterior, nós estávamos falando de limitações constitucionais ao poder de tributar e começamos a estudar os princípios. Vimos legalidade, anterioridade e noventena. Agora a gente vai para o quarto princípio, tá? E aí vocês sabem sobre o direcionamento. Então a apostila ali está recheada, ela tem 11 princípios. O comentário que eu fiz com vocês foi o seguinte: tem alguns princípios que são mais conceituais, como uniformidade geográfica, não diferenciação. Então você tem que dar uma olhada ali na apostila, porque a gente não vai passar por todos, até porque são mais conceituais. Então a gente ainda estuda aqui agora a irretroatividade, que é o princípio da vez. Ele tem alguns detalhes aqui relevantes, tem questão para a gente dar uma olhada aqui também. E vamos falar um pouco sobre capacidade contributiva, que nós já vimos lá, o princípio da progressividade, trabalhando exatamente em cima dessa capacidade contributiva, certo? Então, vá sempre acompanhando o seu material, vá sempre acompanhando aí a sua apostila. Nós vamos lá para o princípio da irretroatividade. Enquanto eu sirvo uma água aqui, eu vou te lembrando duas dicas importantes, né, que eu dei. Primeira delas, que você veja tudo dentro do princípio da legalidade. E a segunda, que você veja todos os princípios como regras. E é claro que temos exceções, nós vamos tratar sobre elas, em regra, essa exceção que a prova quer. Então vamos lá, gente. Lembrando ali que aquele princípio da legalidade, ele dizia para a gente que, no artigo 150, era vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Então, nós anotamos, é vedado criar ou majorar um tributo, se não em virtude de lei. Que lei é essa? Vimos que a regra é a lei ordinária, a lei complementar para 4 casos. O que diz o princípio da irretroatividade? O próprio nome já conta para nós, ele fala que a lei tributária não irá retroagir. Então, tudo dentro do direito tributário, gente, vai funcionar sempre da lei para frente, tá? Então, é sempre da lei para frente. Então, se essa dica é veja tudo dentro da legalidade, ela diz o seguinte: criei um tributo, só pode ser por meio de lei. Vai valer quando? Da lei para frente, não pode atingir fatos pretéritos. Eu aumentei um tributo, majorei um tributo. Tem que ser, em regra, por meio de lei, ela só vai valer da lei para frente. Professor, pode fazer por alguma coisa diferente de lei? Foi quando nós estudamos as exceções à legalidade e vimos que em alguns tributos, aquela listinha que eu passei para você, nós poderíamos ter uma majoração ou por meio de decreto, ou por portaria do Ministério da Fazenda. Como que vai funcionar a retroatividade ali? Da mesma maneira, do decreto para frente, da portaria para frente, nunca para trás, nunca retroagindo, ok? E para deixar bem tranquilo mesmo, ainda mais visual, um exemplo que a gente falou tanto sobre incidência, não incidência, que seria do IPVA. Imagine o seguinte, que aqui em 2015, 16, 17, 18 e segue o jogo. Em 2015 você era proprietário de um carro. Só que lá no seu estado, é só uma suposição, né? Todos os estados já criaram IPVA. Lá no seu estado não tinha a tal da lei que criou o IPVA. Então se não tem lei, não tem legalidade, ainda que eu tenha um carro, isso aí porque não tem lei é fato atípico, não pode cobrar o tal do IPVA. O fato gerador é a propriedade do veículo automotor. Aqui em 2016 também tinha um carro, então se não tinha lei não pode cobrar. Aí veio aqui em 2017 o Estado publicou a lei, passou por todo o processo legislativo e instituiu o IPVA. Lembre-se da junção, sem prejuízo da legalidade, sem prejuízo da anterioridade que nós estudamos, da noventena que nós estudamos, nós teremos também a irretroatividade. Então, ainda que eu tenha um carro aqui em 2017 e tenha que se respeitar todos esses princípios que eu citei, só pode cobrar da lei para frente. É isso que diz a irretroatividade. Então só vai cobrar lá, por exemplo, no ano de 2018, se eu ainda tiver um carro. Ele não pode vir e falar o seguinte: olha, você era proprietário de um veículo automotor em 2016, em 2015, e tentar buscar essa cobrança retroativa, porque viola a irretroatividade. Então essa irretroatividade está fundamentada lá para você, artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, princípio da irretroatividade. E esta é a nossa regra
Tá? É a regrinha da irretroatividade que você vai aplicar como regra para todos os tributos. Professor, tem exceção? Tem. São 3 exceções no caso da irretroatividade. 2 muito tranquilas e uma que, em regra, as provas gostam de trabalhar justamente porque ela pode construir alguma coisa mais ampla. Mas a gente tem analisado as últimas provas, né, de magistratura, a maioria delas ainda muito conceituais, quando a gente está falando aí de prova objetiva, prova de primeira fase. Eu vou trazer uma questão aqui que vai aprofundar um pouco na segunda exceção, mas primeiro nós vamos seguir aqui o nosso registro, tá? Para não me prejudicar no exemplo que eu vou dar, eu vou anotar do lado de cá, ok? Então vou apagar só a parte de cima aqui, para colocar quais são as exceções. Se você quiser pode abrir aí a letra A no seu material, lembrando, está lá na apostila. E anotar o seguinte: lei, primeira exceção, lei meramente interpretativa. Então, exceções, lei meramente interpretativa. O que nós já sabemos? Que a regrinha, a ideia desses princípios é de exatamente proteger nós contribuintes. Em alguns momentos até evitar a tal da surpresa tributária. Então por que uma lei, gente, meramente interpretativa, ela não segue a regra da irretroatividade? Ou seja, por que ela pode andar para trás? Por que ela pode retroagir? Primeiro, por um motivo muito óbvio. E segundo, em cima dessa informação que é de proteção. Para ela interpretar alguma coisa, veja se você concorda comigo, ela tem que interpretar alguma coisa que existe. Então é por isso que ela pode retroagir. Se eu vou interpretar uma lei anterior, eu preciso de uma lei anterior. E aí, deixando um exemplo bem clássico. A lei, ela é completa. Você estudou comigo, o princípio da reserva legal, 97 do CTN. Aí a lei vai falar para nós, estudamos as classificações de lançamento, a lei vai falar para nós que o lançamento daquele tributo é por homologação, ou que o lançamento daquele tributo é por declaração. Só que ela não fala mais nada, ela só traz essa situação de que a espécie de lançamento é por declaração. Vamos lembrar? Declaração é quando eu, contribuinte, preciso auxiliar o fisco nessa tarefa. E aí eu declaro, obrigação acessória, não confunda, né, com classificação de lançamento, declaro o tributo e o fisco confere, depois eu pago. Diferença para homologação? Pago, depois eu declaro, depois ele confere. É o pagamento, né? A data, o momento do pagamento. Pois bem, vem uma lei e fala para você que você tem que declarar o seu tributo por homologação. E essa lei não fala mais nada. Posteriormente, 2 anos depois, vem uma nova lei. E essa nova lei fala o seguinte: olha, para declarar esse tributo, artigo tal, você vai precisar entrar no site da Receita Federal, baixar determinado programa, preencher determinada declaração, submeter por meio de um outro programa. Ela te auxilia, esclarecendo aquilo que já existia na lei anterior. Então, uma lei meramente interpretativa, ela retroage porque ela tem que interpretar alguma coisa que já existe e ela não te prejudica. Esse é o segundo motivo. Ele só te auxilia. Então, se não te prejudica, ok, tudo bem. A gente pode utilizar isso a favor do contribuinte. Professor, como é que cai na prova? De uma forma muito literal. Teve uma questão que falou o seguinte, sobre a questão da irretroatividade. Marque a espécie que não pode retroagir. Aí ela colocou lá. Primeiro, de forma direta. Lei meramente interpretativa. Essa pode retroagir, é uma exceção, porque ela não prejudica. Aí na letra B ela colocou uma lei que majora o imposto sobre serviços. Se uma lei aumenta, majora determinado tributo, é da lei para frente, porque eu tenho que preparar meu bolso. Então essa não pode retroagir. Geralmente é assim que ela trabalha. Então não tem tanto mistério aqui, você só precisa lembrar. Tudo bem? Segunda exceção, coloque aí letra B. Lei que estabeleça uma penalidade mais benéfica ao contribuinte. Lei que estabeleça uma penalidade mais benéfica ao contribuinte. Você já sabe que penalidade é a tal da multa, é a sanção. Então, lei que estabeleça uma penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Lei que estabeleça uma multa mais benéfica ao contribuinte. Ou, pode completar aí, ou deixe de definir certo ato, ou deixe de definir certo ato como infração, ou deixe de definir certo ato como infração. Vamos para um primeiro exemplo aqui genérico, tá? Imaginemos que, pode ficar ali, imaginemos que nós tivéssemos aqui no ano de 2015, vou apagar esse primeirinho que a gente trabalhou. No ano de 2015, se a lei é completa, ela vai trazer as informações sobre penalidade, sobre lançamento, sobre contribuintes, responsabilidade. Então ela veio aqui em 2015, uma lei A, por exemplo, que estabeleceu que a penalidade de determinado tributo, determinada obrigação não cumprida, seria de 30%. E aí veio uma nova lei aqui, por exemplo, em 2017, uma lei B, que fez a alteração daquela primeira, que trouxe um novo texto, dizendo que essa multa, essa penalidade, ela foi reduzida para 15%. Gente, essa multa, ela é mais benéfica para o contribuinte? Ela é. Ela era de 30%, caiu pela metade. Então, se ela é mais benéfica ao contribuinte, é o que você anotou, uma multa mais benéfica, ela pode andar para trás, ela pode retroagir. Agora, qual que é a dinâmica aqui? O contribuinte, por um motivo óbvio, ele realiza o fato gerador do tributo, lembra lá da primeira aula, e da nossa linha do tempo, do nosso caminho do tributo, ele realiza o fato gerador do tributo, tendo uma lei como referência. Então, um exemplo, o contribuinte realizou o fato gerador do tributo aqui em 2014, ou 2015, porque se eu não coloquei nada para trás, a lei A, teoricamente, seria a primeira. Então, em 2015, ele realizou o fato gerador. Quando ele realiza o fato gerador, ele tem que pagar. E ele não pagou nada, multa de 30% para ele. E aí ele segue o jogo natural, que você já conhece, quando o contribuinte não paga, que ele pode tomar um auto de infração, ele vai navegar no processo administrativo tributário, mais adiante ele será executado, lá na execução fiscal. E aí nesse meio tempo, que a gente sabe que demora mesmo, aí na prática quem lida sabe disso, em 2017 veio a nova lei. E a nova lei trouxe lá que a alíquota de multa, tá? Cuidado com prova, gente, porque quando ela fala de alíquota, em regra ela está falando da alíquota do imposto, a alíquota do imposto de renda, a alíquota do IPVA, a alíquota do ISS. Quando a prova fala de multa, ou ela fala só multa, mas tem prova que fala alíquota de multa. Se ela falar alíquota de multa, ela está falando da multa em si, ela está falando da penalidade, ok? Então veio aqui uma nova lei e reduziu a penalidade para 15%. O que a prova quer? Ela vai perguntar para você qual que é a alíquota de multa, qual é a penalidade que ela vai aplicar, se é 30%, se é 15%, se não é nada. Você viu que quando a multa é mais benéfica, ela pode andar para trás, ela pode retroagir. Tranquilo por enquanto, né? Eu vou trabalhar uma questão com você logo. Uma fictícia e uma real ali de prova. Agora, ponto relevante desse comentário todo, e por isso que eu fiz questão aqui de dar uma aprofundada aqui nessa dinâmica de lei A e de lei B. Para que esta, gente, multa mais benéfica seja aplicável ao contribuinte, essa discussão, seja administrativa ou judicial, ela deve perdurar, ela deve continuar. Porque se essa discussão se encerra, o contribuinte não pode mais se beneficiar dessa multa mais benéfica. Então, observação desse tamanho na sua apostila justamente para contar essa história e sacramentar lá em forma de texto. Por quê, professor? Em prol daquele princípio que todo mundo conhece, da segurança jurídica. Imagine o seguinte, gente. O contribuinte teria ali descumprimento de obrigação com multa de 30%. E aí teve a fase administrativa, ele não se manifestou, teve a fase judicial, veio uma execução, penhorou dinheiro na conta dele, contribuinte não se manifestou, não embargou, não entrou com exceção de pré-executividade, acabou satisfação do crédito para o fisco, do débito para ele, e acabou o processo. Passa um ano, passam 2 anos, passam 5 anos, vem uma nova lei e traz uma multa mais benéfica. O contribuinte, opa, mas eu paguei 30%. E eu sei lá, eu estudei direito tributário, que fala que se a multa é mais benéfica, vai aplicar para mim, porque é a favor do contribuinte. No caso dele não vai aplicar, por quê? Porque se o processo executivo já se encerrou,
Se ele transitou em julgado, é porque não tem sentença, né, no processo de execução. Se teve a satisfação do crédito, não vai aplicar para ele. Porque imagina pegar toda a relação anterior aqui, 5, 10, 20 anos para trás, para poder aplicar essa nova regra. Segurança jurídica zero. Então, tem prova que às vezes vai explorar isso. É uma regra que só vale essa nova lei com a multa mais benéfica quando a discussão administrativa ou judicial ainda perdurar. Observaçãozinha lá no nosso material, ok? Tranquilo, né? E aí, só para ficar o registro, que está lá na apostila, mas eu já deixei aberto o CTN aqui, aonde se encontra o artigo 106, inciso 2, a linha C, nesse caso aqui que a gente está tratando, tá? E aí eu já falo do resto que você anotou. Então, olha lá, gente. Ele até vai servir de fundamento para anterior. Ó. A letra A você anotou lei interpretativa. Veja o 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Aí estão as exceções. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. É a letra A que você anotou. Na letra B que você anotou, multa mais benéfica. Ó, 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado. É o que eu acabei de comentar e explicar, está aí a literalidade. A linha A, quando deixe de defini-lo como infração, já explico. A linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário de qualquer exigência. E a linha C, que foi o que eu acabei de te explicar, e vem um exemplo mais detalhado ainda, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então, uma lei que traz uma multa mais benéfica. O que é essa história aí da linha A, deixe de defini-lo como infração, que é exatamente o que você anotou. Imaginemos o seguinte, que essa lei trate como infração determinada obrigação não cumprida, qualquer que seja. Contribuinte, você tem que apresentar uma declaração para mim. Você não fez, você vai tomar uma multa de 30%, a lei é completa. E aí vem essa lei B e fala o seguinte, eu entendia que isso era infração, agora eu não entendo mais. Se você deixar de apresentar uma declaração, obrigado, que pena que você não contribuiu comigo, mas eu não vou te punir. Então eu deixei de definir aquilo como infração, tinha uma multa de 30%, agora você não toma multa nenhuma se você fizer isso. É a mesma ideia. Então, se tem discussão em aberto, vai retroagir e vai aplicar a regrinha mais benéfica. Eu não tenho mais a multa de 30% porque eu quero a infração não é mais visível, certo? Então, nesse caso é muito literal. Agora, da infração tem uma historinha. E aí você vai prestar atenção na história toda. Eu vou desenhar um quadrinho aqui para você. É muito mais difícil você conseguir acertar uma questão sem posicionar as infrações e as informações ali no quadrinho, justamente porque as questões que em regra vêm para esse lado são questões um pouco mais completas, para não chamar de complexas. Então elas são mais extensas, elas têm mais informações. Então a chance de você errar é grande quando você não faz isso aqui. Então, gentileza, deixa tudo aí, não anote nada agora. Deixa eu construir, contar a história da questão para você. Vamos tratar um caso hipotético aqui. Depois eu vou pegar uma questão que cobrou isso e a gente vai trabalhar junto. Vou anotar o número da questão aqui para você tentar sozinho em casa também, ok? Como que essas questões laboram? Ela fala assim, ó, uma lei A de 2010 estabeleceu que a alíquota do tributo era de 10%. E que a multa pelo descumprimento de uma obrigação principal ou acessória seria de 20%. Em 2011, o contribuinte realizou o fato gerador desse tributo. E aí, só para ficar bem visível mesmo, lembre da nossa linha do tempo, para cobrar um tributo, hipótese de incidência tem que ter uma lei. Opa, tem uma lei aqui que criou o tributo e trouxe informações sobre ela. O contribuinte vai pagar quando tem uma lei? Não, precisa do quê? Materializar aquilo que está na lei, realizar o fato gerador. O contribuinte realizou o fato gerador do tributo. Quando ele realiza o fato gerador do tributo, você já viu que isso aqui é automático, infalível, a famosa obrigação tributária. O dever nasce independentemente da nossa vontade. E aí tem um ato administrativo, um processo administrativo aqui no meio, chamado lançamento, que serve exatamente para constituir o crédito tributário, que é exatamente aonde o fisco pode cobrar da gente, exigir da gente o pagamento desse tributo.
E aí você viu que ou eu pago, encerro minha relação, ou eu não pago e vou dançar aqui na cadeira da execução. Pois bem, esse lançamento de ofício, por declaração, por homologação. Tem duas formas desse tipo de questão trabalhar com você. Ou ela vai falar que é um lançamento que o contribuinte deveria auxiliar, ou seja, declaração, homologação, e o contribuinte não o fez. Quando o contribuinte tem que lançar um tributo, gente, e ele não lança, o que o fisco faz? Lança de ofício. Lembra disso? Então a questão vai narrar para você. O contribuinte realizou o fato gerador do tributo, não lançou o tributo. O fisco identificou que não tinha lançamento e ele lançou. Ou, como que a questão trabalha, ela vai contar para você que o contribuinte não realizou o fato gerador do tributo, não pagou, e aí ele tomou um auto de infração. Lembra lá? Um auto de infração é um caminho natural que vai acontecer para o contribuinte que descumpre a obrigação dele, por exemplo, de pagamento. Então, ou ela fala para você que vai lavrar um auto de infração, ou ela fala para você que vai lançar o tributo. No fim de tudo, o que ela vai perguntar para você é sempre a mesma coisa. Ela vai falar, olha, lá no lançamento, ou lá no auto de infração, na data tal, qual que vai ser a alíquota que eu vou aplicar? Qual que vai ser a multa que eu vou aplicar? Só que no meio dessa história toda, ela ainda acrescenta o seguinte: posteriormente, veio uma nova lei, uma lei B, de 2014, que estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 5% e que a multa pelo descumprimento de uma obrigação principal ou acessória seria de 10%. Ela bota isso ali no meio. Aí sim ela vai perguntar para você: qual que é a alíquota, qual que é a multa que eu vou aplicar para esse contribuinte quando eu for lançar o tributo, porque ele não fez? Ou quando eu vou, fisco, lavrar o auto de infração lá em 2015, por exemplo. Se não ficar legal na sua ordem aqui, você só inverte para cá, mas o que vai importar é o que a gente vai preencher. Certo? Então vamos responder. Como que a gente precisa trabalhar para resolver um negócio desse? Você viu que toda vez que cria um tributo, ou aumenta, é da lei para frente. E retroatividade. Aqui tem uma nova lei. Toda vez que cria ou aumenta um tributo, é da lei para frente. Quando que essa lei anda para trás? Letra A, quando ela for meramente interpretativa. Em algum momento a gente falou de interpretação aqui? Não, então esquece esse negócio. Quando que ela anda para trás? Letra B, quando tem uma multa mais benéfica ao contribuinte. Nós tínhamos uma multa de 20%. E essa multa veio para 10%. Essa multa é mais benéfica ou não? Ela é menor? Ela é mais benéfica. Então qual que eu vou usar? Vou usar 20 ou vou usar 10? 10. Por quê, gente? E aí eu te falei, 99,99% das questões, elas não vão contar ou acabar envolvendo essa história da observação de que, tem um ato aqui que continua. Porque se não continuar, por causa de insegurança jurídica, não valeria. Se ele falou que está lançando ou que está lavrando auto de infração, continua, a discussão está aqui, está em aberto. Então é mais benéfica, é por isso que eu uso 10. E a alíquota, que era de 10, foi para 5. Aí ele vai perguntar qual é a alíquota que você vai usar. E é aqui que todo mundo erra. Ah, professor, mas essa merda dessa matéria é difícil. Não é. Você só precisa da informação. Por quê? O artigo 144 do CTN, ele diz para a gente que a alíquota aplicável reporta-se sempre a da data da ocorrência do fato gerador. Então veja aqui, gente, se o fato gerador é de 2011, qual que era a lei então vigente? A de 2010. Então é exatamente por isso que a gente usa... Opa, eu pus foi errado aqui. É exatamente por isso que a gente usa 10 e não 5%. Eu tinha escrito errado. A gente usa 10 e não 5%. Então reporta-se, como diz, né, quando o professor erra, é para ver se você estava atento. Pensei uma coisa e escrevi outra. Reporta-se sempre ao da data da ocorrência do fato gerador. Então, se no fato gerador 2011 a minha lei aplicável era 2010, a alíquota era de 10, por isso que a gente usa 10. Ah, professor, mas aqui é menor, não importa se está maior, se está menor, se está para a direita, se está para a esquerda, se está para cima, se está para baixo, se está rosa, se está amarelo, se está azul, sempre na alíquota da data da ocorrência do fato gerador. Quer continuar essa história? Ela fala assim,
deixa ali, depois eu vou até apagar o fim da história aqui, tá? Para não confundir muito. Posteriormente veio uma nova lei que estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 2% e a multa pelo descumprimento da obrigação principal acessória seria de 15%. Você vai fazer a mesma coisa. Marque a alíquota e a multa aplicáveis. É da lei para frente. Quando que anda para trás? Quando for meramente interpretativa. Quando for mais benéfica ao contribuinte em relação à penalidade. Atenção. Seu parâmetro é esse. Eu tinha uma alíquota de 20. Veio uma lei que trouxe uma alíquota de multa de 10. Ela é mais benéfica? Então vou usar ela? Vou. Depois ela trouxe 15. Isso aqui é mais benéfica, gente? Eu já tenho 10. Você não vai voltar lá. Você vai usar o que você já tem. Então, se é 10 e veio 15, isso aqui não é mais benéfico. Isso aqui vai prejudicar o contribuinte. Então, eu não posso aplicar. Então, qual que eu vou usar? 10. A alíquota era de 10, foi para 5, foi para 2. Sempre da data da ocorrência do fato gerador, não interessa se está para cima, se está para baixo, está para direita, para esquerda, rosa, amarela, azul, vai ser sempre a do fato gerador. Então, por isso, 10. Ah, professor, mas e se a multa aqui, o percentual dela fosse de 5? Aí sim, porque você tinha 20, 10 é mais benéfico e 5 também é mais benéfico. Tá bom? Então, para não confundir, não ficar muita coisa, eu vou tirar a lei C, vou dar o espaço aí para vocês anotarem, enquanto eu pego uma questão aqui interessante, para a gente ver, e aí eu faço questão de posicionar aqui a própria questão para ficar bem claro na hora de você tentar ou resolver em casa. Eu vou anotar aqui já o número dela, lá da apostila, que é a questão de número 86. E aí a gente vai desenhar ela aqui. É o que nós vamos resolver agora. Pode deixar aqui para o pessoal de casa ir anotando o exemplo que a gente trabalhou. E agora a gente vai lá para o nosso exercício. Olha só, gente. São questões, em regra, que trabalham essa historinha da irretroatividade, nessa segunda exceção, são questões mais extensas. Justamente porque ela tem que contar a história igualzinho eu contei para você. Na terceira exceção, você verá que também é uma coisa bem literal mesmo, uma coisa bem conceitual, e as questões são mais tranquilas de serem resolvidas. Prova de magistratura, mas eu faço questão de aprofundar nisso, prova de magistratura tem um tempo que eu não vejo cobrando desse jeito que eu estou te mostrando. De novo, é uma questão da OAB, mas olha o tipo que vem. As provas de magistratura têm preferido falar da questão mais conceitual. Agora a gente não vai assumir risco nenhum, a gente vai aprender a resolver isso aqui. Então eu vou ficar na dança das cadeiras aqui, vou lendo a questão para nós e vou posicionando as informações, que é a dica que eu dou para você. A hora que você pegar uma questão desse jeito, você olha, te assusta, não se assuste por uma questão como essa, é apenas tamanho, e aí você vai posicionando as informações aqui para não ter problema. Então pode deixar ali meio que fixado no quadro, eu vou apagando e vou preenchendo ali. Veja só, gente. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do ISS, deixou de recolher um tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota era de 5% e a multa pelo inadimplemento era de 25%. Então o fato gerador aconteceu ali em janeiro de 2013, segundo a nossa questão. E a lei então vigente, que era a lei anterior, ela não falou que data que era, a gente até pode deixar essa aqui, trouxe uma alíquota de 5 e uma multa de 25. Então a alíquota aqui era de 5 e a multa aqui era de 25. Certo? Só preencher as informações que a questão nos deu. Segue o jogo lá na nossa leitura. Em 30 de agosto de 2013, o município credor aprovou uma nova lei que reduziu para 2 a alíquota e B ali, reduziu a multa pelo inadimplemento, que passou a ser de 10%. Então ele foi lá em 30 de agosto de 2013, a nossa nova lei, a lei B aqui, então agosto
de 2013, trouxe uma nova lei, reduzindo essa alíquota para 2 e a multa para 10. 2 e multa para 10. Em fevereiro de 2014, ele promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de R$25 mil, só um minutinho. Então, o lançamento, eu te falei, ou ele fala de lançamento ou fala de auto de infração. Ele promoveu em fevereiro de 2014 o lançamento do tributo aplicando o quê? E quando eu falo para você não se assustar, gente, é porque essa questão fez até conta. Ah, professor, eu vou ter que fazer isso. Não vai não, foca no que interessa. Ó. Então, ele promoveu o lançamento exigindo um montante de 25 mil, sendo 20 mil reais de imposto, 5% sobre 400 mil reais, e 5 mil reais a título de multa pela falta de pagamento, 25% do imposto devido. Então ele botou uma alíquota de 5% e uma multa de 25%. Aí o que ele vai pedir para você sempre? Como eu disse, sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Veja só, por enquanto, a letra A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Letra B, está incorreto em relação ao imposto e à multa. Sempre a mesma coisa. Ela vai querer que você diga se a alíquota e a multa aplicáveis estão corretas. Então, antes da gente entrar nas respostas, vamos ver o que é que tem aqui. Tem uma lei, é da lei para frente. Aqui tem outra lei, é da lei para frente. Como que eu vou utilizar a questão da exceção, multa mais benéfica? Aqui tinha uma multa de 25 e ela veio para 10. Ela é mais benéfica? Sim. Então eu vou usar 25 ou 10? 10, o que aconteceu aqui? Opa, a gente já pegou um erro. A gente já pegou um erro porque essa alíquota de multa deveria ser de 10%. A alíquota era de 5, caiu para 2. Ele utilizou 5, tá certo ou tá errado? Tá certo, porque não interessa se está maior ou menor, direita ou esquerda, rosa, amarela, azul, a alíquota vai ser sempre da data da ocorrência do fato gerador. Ele contou para a gente que o fato gerador era de janeiro de 2013, então a lei então vigente falava de 5%, é por isso que a gente utilizou 5%, então para a alíquota está ok. Acabou. Você só tem que achar a assertiva que diz para você que a alíquota está ok e que a multa está errada. Letra A. O lançamento está correto em relação ao imposto, veja lá no quadrinho que está, e a multa. Não, a multa a gente já anotou que tem um erro. Isso, pode deixar lá com o pessoal em casa. Letra B. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2, já ficou errado, né? O imposto está certo. Então parei por ali. Letra C. O lançamento está correto em relação à multa. A gente anotou lá, tem um erro ali, a multa está errada, então também não. Letra D. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre ISS devido e não recolhido. O lançamento está correto em relação ao imposto, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o imposto não recolhido. Certo? O quadrinho ajuda muito. Sem o quadrinho, realmente, uma questão desse tamanho ela vai dificultar a sua vida. Então, quem quiser, a questão 86 é essa, ela já está bem direta para a resolução, faz aí seu registro, depois tenta sozinho em casa, e tem várias questões que trabalham dessa forma, tá, gente? Ainda que ela não envolva, às vezes, um percentual, seja da alíquota ou da multa, a regra vai ser exatamente a mesma, tá? Vale a pena dar uma olhada com carinho nisso aí. E aí, para a gente fechar, aí retroatividade, a terceira exceção, você pode fazer o registro. Vocês já anotaram ali ou quer um tempinho? Tá tudo bem? Tá bom. Então vamos lá, terceira exceção, bem direta mesmo, extremamente conceitual, pode colocar aí, lei que estabeleça novos critérios de apuração ou fiscalização. Lei que estabeleça novos critérios de apuração ou fiscalização. Lei que estabeleça novos critérios de apuração ou fiscalização. Parágrafo 1º do artigo 144, esse mesmo que apareceu ali, que a gente trabalhou. Parágrafo 1º do artigo 144.
Olha só, gente. O que é essa história de novos critérios? Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar bem tranquilo, depois a gente pega uma questão lá. Vamos imaginar, se a lei é completa, que essa lei aqui trouxe percentual, trouxe multa, trouxe alíquota, mas também trouxe procedimentos. Hoje, a maioria dos autos de infração, eles são eletrônicos, mas para ficar bem visível, eu vou por um exemplo de que acontecia algumas décadas atrás. Quando o fiscal, quando o auditor, ele identificava algum furo, algum tipo de fraude, algum tipo de obrigação não cumprida, ele lavrava o auto de infração. E aí ele tinha que preencher um formulário branco, um rosa e um amarelo. Aí vem uma nova lei e fala o seguinte, mesmo que depois, e fala, olha, agora você só precisa preencher o formulário branco. Ela trouxe um novo critério de fiscalização, ela trouxe um novo critério de apuração. E aí o cara descumpriu, realizou o fato gerador lá atrás, mas ele descumpriu lá atrás, e aí essa nova lei é posterior, só que o fisco, eu ainda não lavrei o auto de infração. Na hora de lavrar, eu tenho que utilizar o critério da primeira lei, ou posso utilizar o novo critério de apuração e fiscalização. Como é uma exceção, uma lei que estabelece um novo critério de apuração e fiscalização, ela também anda para trás. Então, nesse caso, se eu fosse lavrar lá uma autuação contra aquele contribuinte, eu só precisava do formulário branco, no meu exemplo, tá? Então é bem tranquilo mesmo e é bem literal. Vamos achar um exercício que trabalhou dessa forma, para você ter aí, bem tranquilo, as 3 exceções sendo trabalhadas. Então, novos critérios. Olha só. Questãozinha lá, em março de 2016, é a 209 da apostila, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Veja, gente, é de cara, né? Ela já escreve isso aí de uma forma muito literal. Com base nessa nova orientação, em outubro do mesmo ano, o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimentos do ISS devidos pela pessoa jurídica referentes ao ano de 2014. Diante dessa constatação, lavrou auto de infração para cobrança dos valores inadimplidos, mesmo exemplo que eu te dei. No que tange à possibilidade de aplicação da nova legislação ao presente caso, assinale a afirmativa correta. Então, uma lei que estabelece um novo critério de apuração ou de fiscalização pode andar para trás? Pode. Letra A. É inaplicável, pois não respeitou o princípio da anterioridade anual. Então, um detalhe interessante aí, um cuidado que você deve tomar, é que ela está se referindo a outro princípio. Em nenhum momento aqui nessa questão ela pede algum tipo de conta ou vai envolver a tal da anterioridade. Essa história de novo critério, ela abraça a irretroatividade. Letra B. É inaplicável, pois o fisco somente poderia lavrar o auto de infração com base nos novos critérios previstos em lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Se é novo critério, ele anda para trás. Tá? Então, letra C, é aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência. Essa é a nossa exceção, esse é o parágrafo 1º do artigo 144 do CTN, essa é a sua resposta correta. Tá? E OAD também, buscando o princípio que não é o adequado, é aplicável, pois foi observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Esse envolvimento é com o princípio da irretroatividade. Ok? Então, geralmente é assim que a prova costuma cobrar. As questões que falam de retroatividade, que às vezes tentam ser um pouco mais literais, trabalham geralmente dessa maneira. Conceitual, uma prova de PGM aqui, não tem tanto assim na prova da magistratura, mas é um princípio sempre querido na maioria das provas. É vedado os municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Que princípio é esse, né? Legalidade, retroatividade, isonomia ou anterioridade. É a irretroatividade. Exatamente o conceito que a gente viu da lei para frente, tá bom? Então, sem muito mistério. E aí, sendo assertivo aqui no nosso trabalho, no nosso estudo, eu vou escolher com você aqui o tal do princípio da capacidade contributiva, para a gente trabalhar um pouquinho, porque
tem muita prova cobrando em cima dele, porque nós temos, eu não posso nem chamar assim mais, uma novidade que não é novidade mais, em cima de um imposto, tá? E aí como isso é jurisprudência hoje dominante do STF, hoje desde 2015, tá? Leia-se. As provas adoram perguntar muito e até hoje. Então, vamos lá um pouquinho para entender o que é esse princípio da capacidade. Eu estou colocando a apostila aqui para facilitar o nosso caminho. Ele está lá no 145, parágrafo 1º da Constituição. E o texto, gente, ele é o seguinte, só ouve. Sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Primeira informação, o professor é o primeiro a falar para você, imposto é imposto, taxa é taxa, contribuição é contribuição. A nossa própria Constituição, ela coloca a palavra, a espécie tributária de imposto ali dentro do nosso texto. Então está aqui o 145, eu vou até voltar aqui um pouquinho para te mostrar. Só que nós vamos discutir também uma jurisprudência que acaba aparecendo bastante, e aí você tem que ficar atento. Veja aqui, parágrafo 1º, sempre que possível, essa é a capacidade contributiva. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Imposto é imposto e taxa é taxa, mas o que você precisa conhecer e lembrar? O STF já tem posicionamento dominante no sentido de que as taxas também podem e devem respeitar o princípio da capacidade contributiva. Então, eu estou te dizendo que ainda que o texto constitucional fale tão somente de imposto, imposto é imposto, taxa é taxa, STJ e STF, de forma dominante, autorizam a aplicação do princípio da capacidade contributiva para taxas, para outras espécies tributárias. Mas a principal regrinha, a principal cobrança, o principal trabalho, é ali que sua prova vai navegar, taxa. Então, se falar, taxa pode ter capacidade contributiva? Pode. Jurisprudência do STJ e do STF nesse sentido, ok? Então, atenção para esse negócio. Aí, gente, para facilitar um pouquinho a vida, tem uma frase para poder entregar para você o que seria esse negócio de capacidade contributiva, sempre que possível, vai graduar segundo a capacidade econômica. A frase é essa: quanto mais se ganha, mais se paga. E o melhor exemplo possível aqui seria o imposto de renda. E eu até fiz um quadrinho aqui que pode auxiliar um pouco a sua vida, e é aquela história que a gente sempre conversa, não interessa de onde você vai tirar a resposta, eu só preciso que você acerte, entendendo é melhor, mas que seja um quadrinho. O imposto de renda seu, da pessoa física, até deu o número lá, né? Você vai passar um concurso da magistratura, vai começar com o salário inicial ali beirando 20 mil reais, vai pagar uma beleza ali de quase 6 mil reais de imposto de renda. Pô, por que eu vou pagar 6 mil reais e quando eu ganhava meu salário ali de estagiário de R$ 1.000, nem imposto eu pagava? Ou quando eu estava lá de assistente em algum lugar, eu pagava pouquinho porque meu salário era de 3 mil reais? É esse princípio. É o princípio da capacidade contributiva. Quanto mais eu ganho, mais eu pago. Então, isso aqui não cai na sua prova dessa forma, é só para deixar isso aqui claro na sua cabeça. O imposto de renda, gente, ele tem alíquotas que vão crescendo, justamente porque há uma previsão constitucional para que ele tenha alíquotas progressivas. Então, as alíquotas do imposto de renda são 7,5%, não se preocupe com isso aqui, 15%, 22,5% e 27,5%. Como é que funciona lá na lei? Como é que funciona na prática? Hoje, a pessoa que ganha menos de R$ 1.906 é o famoso isento do imposto de renda. Então, não vai pagar nada. Dispensa do pagamento do tributo por meio de uma lei, é isso que é o critério, é isso que é o conceito da isenção. Se a pessoa ganhar entre 1.907 e 2.000 e pouquinho, ela vai entrar aqui no 7,5. Se ela ganhar uns 3 mil reais, ela vai entrar aqui nos 22,5. Se ela ganhar acima de R$ 4.664, ela vai pagar 27,5%. Então, o que é isso? Se eu ganho, por exemplo, 2.000, quanto mais eu ganho, mais eu pago. Então, a pessoa ganha 5 mil reais, ela vai pagar 27,5%. Se uma pessoa ganha 2 mil reais, ela vai pagar sobre 7,5%. Isso é a essência da capacidade contributiva
E essa capacidade contributiva, para que ela trabalhe, ela pega na mãozinha daquele princípio chamado progressividade. E você lembra onde eu comentei dele com você? Falei, tem um princípio, na verdade 3, que se aplicam no IPTU. Proporcionalidade, seletividade e progressividade. Então veja aí que a progressividade ela se aplica no IPTU, é por isso que o nosso quadrinho vai dizer que ela é explícita. Para explicitar melhor, próximo bloco.